Olá, muito boa tarde a você que está ligado aqui na Guaíba. Estamos começando mais uma edição do Posse de Bola. Hoje sem os titulares, né? Os titulares fora por motivos alheios à nossa vontade. Mas estou aqui com o Posse de Bola na edição de número 31 deste novo formato do Posse de Bola. E trazendo sempre um convidado que vai, durante o período do programa, contar histórias e a gente vai poder abordar vários assuntos envolvendo o futebol. Estamos ao vivo em FM 101,3, também nos aplicativos para o seu telefone celular, no aplicativo da Rádio Guaíba. Já baixou o novo aplicativo da Rádio Guaíba? Então vai lá, baixa o aplicativo da Rádio Guaíba para o seu aparelho celular. O site é guaíba.com.br, guaíba.com.br, com o novo layout, inclusive o site da Guaíba. E se você não puder acompanhar no ao vivo, não tem problema. Vai no Spotify. As 30 edições que já passaram já estão lá no Spotify. É só procurar por Guaíba Esporte lá no Spotify. Procura o programa Posse de Bola, que a edição de número 31 estará por lá. E já vou dizer quem é o nosso convidado neste domingo, 22 de junho de 2025. O programa tem a produção do Carlos Eduardo Torres, na mesa de áudio e na central de gravações do Rafael Baldez, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. O Posse de Bola tem um oferecimento de Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Eu falei que estou sem os titulares aqui hoje, Paulo Nunes e Rogério Amaral, e aí acabou que talvez eu tenha ganho um presente, né, com a ausência deles, porque eu recebo um grande amigo de longuíssima data dentro do futebol e uma das pessoas que eu mais admiro pela maneira como estuda o futebol e como coloca em prática isso tudo. Professor Márcio Correia, meu amigo Márcio Correia, uma alegria muito grande te receber mais uma vez aqui na Guaíba, Márcio. É sempre um prazer, Rafael, porque eu estava pensando aqui enquanto falava, a gente aprende um com o outro, né? Eu aprendo comunicação contigo e eu acho que tu aprende um pouquinho de educação física comigo. E isso sempre foi o meu objetivo, essa troca, né? Que as perguntas cresçam, que o que eu posso expor melhore e sempre foi assim e já faz mais aí de 20 anos, acho que a gente anda conversando aí de todas as rádios que tu cruzastes, né? Muito obrigado pelo convite. Não, a gente acabou se conhecendo naquela tua passagem lá pelo Grêmio 2004, 2003. A gente acabou se conhecendo por ali. Exato. Tem uma situação que nos aproximou, dois gostos em comum que nos aproximaram. A tua apreciação por bons vinhos, que eu também gosto muito, e solos de guitarra. Olha aí, tocou fundo agora, é verdade. A música, para mim, ela tem um significado especial. Meu pai cantava muito bem, né? Meu filho é cantor profissional. Hoje num mundo um pouquinho diferente, é digital, a banda dele é digital, né? A banda dele é ele e o computador, né? E a minha época já é eu tocando um violãozinho, uma guitarra com meus amigos na garagem. Tu ainda tem aquela guitarra? Tu tinha uma Les Paul, não? Tinha uma Les Paul, mas não tenho mais. Agora eu tenho uma... Acho que é Craft. Craft, boa guitarra também. Tu gosta desse lance semiacústico, né? Gosto. Eu não toco nada, mas eu brinco. Mas sai um som bom, né? Sai um somzinho E os bom. Vinhos também. O vinho, na época que tu passou lá em Marselha, lá, imagino que tenha sido um grande momento nessa apreciação de vinhos. Foram né? duas oportunidades, né? Primeiro Portugal em 2008, teve Portugal antes, onde tu aprende a conhecer um pouco mais a qualidade dos vinhos, né? Experimentar. E o valor também, né? Que é bem atrativo, né? E depois fui provar na França também, que aí o padrão é altíssimo, né? A gente nem espera que esteja dentro de onde eu morava, era Cassis, que dava 30 minutos de Marselha. E nesse caminho havia, acho que mais de 12 vinícolas, né? E aí, cada 2, 3 dias, eu tentava parar um pouquinho cada uma para entender, conhecer um pouco, né? Conhecer um pouco, Porque uma das características, Márcio, que ao longo dos anos eu fui aprendendo contigo, é que tu é um cara que tu não para de estudar nunca, independentemente do assunto. Então, claro, o vinho tem essa, tu tem o apreço, então tu busca aprender sobre o vinho. E o futebol, não só a questão tática, mas o teu lado, o lado da preparação física, que antigamente a gente falava preparação física era sobe a arquibancada do estádio e volta.
Hoje é um assunto extremamente complexo, né, dentro do futebol. A preparação, eu sempre falo que eu não sou um preparador físico, sou um preparador de atletas, né? Porque o primeiro passo quando tu chega num clube, Rafael, é conhecer o ser humano, né? Isso cabe ao processo cognitivo, a neurociência, a inteligência, a psicologia. Então eu preciso disso também. Então busquei questões nesse setor para poder melhorar a qualidade de percepção do meu atleta, né? Outro ponto é o ponto da fisiologia, né? Que é a resposta do teu corpo aos exercícios. A cada dia a ciência nos apresenta equipamentos, modernidades, artigos diferenciados para que tu entenda melhor o atleta. E há 20 anos atrás, as questões eram perceptivas, a maioria delas, em um frequencímetro, frequência cardíaca somente. Hoje, uma gota de sangue, ela te traz um resultado enorme, né? Onde tu consegue, inclusive, avaliar se esse atleta está apto para entrar em campo, se esse atleta está apto para um treino pós-jogo, se esse atleta está, inclusive, numa condição de participar, por exemplo, de viagens contínuas, por exemplo, 3 jogos na semana, 2 fora. A gente consegue entender o nível de recuperação desse atleta a partir de uma gota de sangue, a partir de uma avaliação das questões de danos musculares. Hoje, só para vocês entenderem, nós temos uma câmera fotográfica que chama câmera termográfica, né? Que ela, a grosso modo, falando para quem ouve aqui entender, ela faz uma foto da musculatura do atleta e me aponta onde está mais degradado ou não. Independente disso, o atleta está mais degradado ou não, eu digo, olha, o adutor direito dele realmente está mais inflamado. Certo, então segura um tipo de treino. Não é que ele não vá treinar. Sim. Às vezes eu escuto falar assim, o fisiologista é muito ruim. Eu não sou fisiologista, eu sempre comandei os fisiologistas. Que o fisiologista quer tirar o jogador. Não. O fisiologista inteligente, ele dá um caminho. Sim. Fala, olha, está inflamado o adutor, eu posso colocar esse cara correndo em reta ou movimentar dentro de uma piscina para que o jogador não perca o treino, né? Então, de certa forma, hoje o trabalho do preparador e do fisiologista está facilitado. Basta ter um raciocínio científico e expor isso, ter coragem de expor isso para a direção, expor isso para os treinadores, que muitas vezes, por não ser uma área direta deles, conhecem um pouco menos de fisiologia, mas é a questão de comunicação. Hoje é muito fácil trabalhar com um atleta, é muito fácil preservar o atleta e é muito fácil limitar lesões nesse atleta. As pessoas falam aí, Rafael, a prevenção de lesão, um termo que inclusive usa na educação física. Sim. Eu não acredito nesse termo e posso até te explicar por quê. Eu não consigo prevenir uma lesão. Eu consigo, com a distribuição das cargas, minimizar o risco de lesão. Sim, então eu não estou entendi. prevenindo nada. Porque se o cara sair, qualquer um pode se lesionar a qualquer momento. Se eu não executar um trabalho adequado, com uma recuperação adequada, uma hidratação adequada e uma recuperação adequada. Eu vou até te cortar agora, então, para a gente entrar nesse assunto específico. Porque quando foi terminar a primeira parada desse calendário, que parou agora para a disputa do Mundial, que está em andamento, muito se discutiu a quantidade de lesões que os clubes tiveram no Campeonato Brasileiro e muito se colocou no calendário. O calendário que é totalmente apertado. A gente viu clubes aí com 6 meses de trabalho com mais de 30 lesões. Há uma solução para isso? Como é que tu está vendo este cenário hoje dentro dos clubes, dentro dessa ideia do futebol, para tantas lesões, os clubes com mais de 30, em elencos de 35 jogadores, num período de competição de janeiro a junho, mais de 30 lesões. Como é que tu está vendo isso? Vou começar de cima, do telhado, tá? Primeiro, os comandantes precisam questionar um pouco mais os seus comandados. Quem são os comandantes? Os comandantes, os diretores, certo. dirigentes, enfim. E olhar para quem estão contratando e a capacidade que se tem. O título não é capacidade. O PhD é um título. A capacidade do PhD, ela pode ser questionada. E questionada por quem? Por alguém que precisa entender um pouco sobre isso. O dirigente, primeira coisa, precisa saber o que está fazendo. Precisa saber o que está fazendo. Depois, quem vem logo abaixo, que são os coordenadores, precisam entender bastante também disso. E criar um espaço para que a fisiologia se integre com a parte técnica.
Isso é o grande passo. Vou contar um exemplo que foi, para mim, um clube com um know-how extremo até hoje no Brasil, que é o Atlético Paranaense, um clube o qual eu tive o prazer, o privilégio, a honra, sei lá, fui brindado com para mim foi uma universidade, né? O Atlético Paranaense, onde eu fui coordenador científico, e lá eu tinha esse cargo onde eu integrava lá com todos, mais de 60 profissionais da parte técnica, física, fisioterápica, médica, psiquiátrica, psicológica, né? Integrava um processo. O nosso processo ele começava com a verbalização de cada um sobre a sua área e o que buscava conhecer no atleta. Então esse é o primeiro processo, que eu acho que os clubes fazem muito pouco. Não se tem tempo para isso. Se busca resultado a todo pano. É preferível tu tentar buscar o jogador lesiona e trocar ele, do que realmente tu integrar os profissionais e eles te darem uma resposta positiva. E no Atlético acontecia isso. Tanto é que lá não existia esse cargo de coordenador de performance, que é uma coisa que para mim é um nome que não combina. Eu não consigo combinar dois idiomas. E ele fica pior quando as pessoas hoje ainda falam assim, eu estou performando. Eu queria saber que verbo é esse, performar, né? Adequar um inglês, uma coisa. O brasileiro tem algumas coisas que são complicadas. E, cara, o que faz um coordenador de performance? Ele vai até o treinador, ele vai até a medicina, ele integra. A que nível ele utiliza o seu conhecimento quanto a isso? Ou é uma moda? Uma moda nos clubes, os clubes precisam de alguém lá. Mais um para somar uma opinião. Opinião, Rafael, qualquer um dá. Qualquer um dá uma opinião. Passa na rua, tu para. O que tu acha da lesão? O cara te dá uma opinião na hora. A gente precisa de profissionais avaliados e aptos. E esse cargo de coordenador científico, eu vivo insistindo, inclusive, com algumas equipes do Brasil que precisam ter, que pouquíssimas têm, o que na Europa existe há muito tempo, e eu tive a possibilidade de estar no Chelsea, estar no Milan, estar no Olympique de Marseille trabalhando. No Milan e Chelsea não, eu tive estágio de 1 mês em cada clube. Mas no Olympique sim. Eu pude observar isso, essa integração e profissionais adequados para os cargos adequados. Então eu penso, os clubes têm que olhar para isso. Vamos selecionar pessoas. Por exemplo, já bati na porta de clubes aqui, e os caras até hoje estão... Eu estou esperando uma ligação, justamente para falar sobre isso que eu estou falando aqui. Sobre como é um cargo e o que soma um coordenador científico de um clube. Então, nisso tudo que tu estás colocando, eu não posso botar a culpa toda no calendário. De jeito nenhum. Uma vez eu discuti com o Muricy Ramalho num congresso lá, que era o Futicom, Parreira nos convidou, no Copacabana Palace. E o Muricy, com muito conhecimento, óbvio, falou a mesma coisa, o calendário é apertado, e realmente é. Só que qual é o trabalho da educação física, da preparação física, da fisiologia? É tentar minimizar ao máximo os erros. Nós nunca vamos acertar, não existe acerto em biologia, né? Eu faço um treino especial e esse treino é muito bom para ti. Não, eu vou minimizar os danos, certo? Só que isso começa pelo diálogo. A ciência não começa pelo tubo de ensaio, ela começa pelo diálogo. Haja vista Aristóteles, esses caras eram homens da ciência, ciências humanas, e era o diálogo que imperava. Então a gente precisa um pouco mais de diálogo, entendimento das partes para que isso funcione, né? Aí a coisa vai andar, aí o número de lesões vai cair. Por exemplo, seria fácil, se ninguém me conhecesse, eu puxar a sardinha pro meu assado, né? Mas, cara, olhem os clubes que eu trabalhei. Cara, eu tive sempre o mínimo de lesões. Com matérias no Globo Esporte, que não fui eu que coloquei a matéria em Globo Esporte, não. Tava lá. Quando eu vi, eu estava lendo a matéria e alguém me falando, poxa, olha, tu viu? Vocês reduziram, isso era o Oeste na Série B, por exemplo, eu tenho a matéria, nós reduzimos de um ano para outro 90% no número de lesões. Chapecoense também teve Chapecoense também. E assim, por quê? Um trabalho totalmente integrado, um trabalho respeitando a individualidade do atleta. O futebol é coletivo, mas o que eu preciso prescrever são individualidades. Muitas vezes no campo, sim, claro, o atleta vai participar do seu treino, um contra o outro, acabou. Agora, a recuperação desse atleta, certo? A alimentação desse atleta. Vou te contar um caso interessante. Estava prestando consultoria num clube, um clube grande, né? E chegou a hora de me apresentar a nutrição esportiva do clube. Aí eu passei pela nutricionista, olhei todas aquelas garrafinhas, né? Cheia de suplemento, tudo na cor rosa, cada uma com o nome de um jogador. E eu perguntei, poxa, que legal a suplementação.
O que vai dentro de cada um desses recipientes? Então ela falou, vai whey, vai não sei o que, glutamina, creatina. Eu falei, igual para todo mundo? Ela falou, Agora eu te pergunto, Rafael, por que tem um nome de cada um e por que está separado se é igual para todo mundo? Entendeu onde eu quero chegar? Não faz sentido nenhum. Que existe uma individualidade, eu tenho que ter o potinho do Zezinho, o potinho do Paulinho, o potinho do Rafael, o potinho do Carlos, do Eduardo e do Márcio, com elementos diferentes, porque um defensor, em um jogo muito fácil, o desgaste dele é muito pequeno. Um atleta que está voltando de recuperação também, é muito pequeno o que ele faz de esforço. Né? Por exemplo, daí eu fui no restaurante desse clube, Rafael. Fui até o restaurante para conhecer também, um clube grande. Cheguei lá, daqui a pouco vinha um cara de muleta. Tinha feito uma operação no joelho. Sentou na mesa e comeu. Aí, sentou a equipe que tinha chego de viagem, tinha jogado um jogo. Sentou, se serviu e comeu. A mesma comida. Aí chegou os meninos que tinham treinado. Aí os meninos do G3, que tinham treinado mais, não tinham viajado. Todo mundo comeu a mesma comida na quantidade que se autoestabeleceu. Eles comeram. Por que eu falo do Atlético? Porque nós tínhamos uma supervisão sobre isso. Né? As dietas eram diferenciadas. Lógico, eu não sei o que o jogador come na casa dele, mas eu tento. E muitas vezes a gente consegue, inclusive, entrar na família deles, né? Quando a coisa é bem feita. Né? E o jogador se sente mais seguro, a esposa mais segura. Eu entro lá e falo assim, olha, é isso, por isso. Tem que ganhar muito dinheiro até os 30 anos, meu. Então cuida bem do seu marido, cuida bem do seu filho. Então a gente consegue entrar. Mas a gente precisa individualizar a dieta, a reposição através dos suplementos. Não adianta ter um monte de potinho para enganar bobo e o cara fala assim, nutrição especializada. O restaurante é sensacional, tem um chefe francês e os jogadores comem muito bem. Mas é tudo para todo mundo? Isso é como o treino. O treino desportivo é a mesma coisa, Rafael. Se são 10 sprints para um, talvez sejam 8 ou 5 ou nenhum. Depende se o cara é G1, G2, G3. É muito estudo isso. É muita elaboração. Muita elaboração. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi quando o Ronaldo Fenômeno falou, cara, não tem que fazer o mesmo treino do Cafu. Porque a minha exigência é diferente da exigência do Cafu. Eu vou correr bem muito menos que ele. Eu vou ter que ter muito mais explosão do que ele. Enfim, vamos lá. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul e Veloy. Peça já. O tempo ele corre muito rápido, Márcio, e a gente tem tantos assuntos para tratar. Porque agora, recentemente, nas últimas semanas, tu estás aqui em Porto Alegre de volta de uma passagem pela Arábia. Tu estás com um profissional árabe, está aqui contigo aqui no Porto Alegre. Isso. Estiveram recentemente lá na federação, participando de um seminário, né? E a gente fala muito sobre a evolução. Tu chegaste a trabalhar na Arábia anos atrás, né? Trabalhei por 4 temporadas, né? Trabalhei em 3 clubes por 4 temporadas. O primeiro dele, inclusive, foi ao Shabab, onde chegamos a 3 finais no primeiro ano. Isso foi quando? Fomos campeões em 99. Foi uma Olha temporada só. 98 99. E fiquei até 2002. É aí que eu quero chegar na pergunta para ti. Tua primeira passagem lá foi em 99? 98. 98. Saí do São José de Porto Alegre para a Arábia Saudita. E aí hoje a gente já está em 2025. A gente fala da evolução de tudo. O futebol árabe também evoluiu. Muito. E aí eu queria saber da tua percepção, porque o futebol árabe, ele nos chamou a atenção nas últimas temporadas por Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, Neymar recentemente. Então a gente passou a olhar de uma forma diferente. Benzema, o Marcelo Groi, ídolo por lá. Ídolo. Então a gente passou a olhar o futebol árabe de um jeito diferente. O futebol árabe está vindo para Porto Alegre buscar jogador jovem, de 17, 18 anos, está indo jogar no futebol árabe. O que está tendo de atrativo hoje? O que mudou desse futebol árabe de 98 para esse agora que está começando a nos chamar a atenção? O futebol árabe, no meu ponto de vista, teve um plano, né? Na década de 80, trouxe as grandes estrelas do futebol brasileiro, treinadores e jogadores, Parreira, Zagallo, Filipão, Luxemburgo, Joel, né? E eles criaram lá um modelo, né? Desde campos de futebol, estádios, vestiários, um pouco de metodologia. Óbvio que não se tinha esse recurso que temos hoje em dia. Eu já peguei a segunda etapa, a década de 90, onde a tecnologia já era um pouco mais avançada e
por chegar lá e ter uma condição extrema, perfeita de trabalho, né, que não falta exatamente uma vírgula, né, as pessoas se preocupam muito, te pagam e se preocupam com o que tu pode dar. E quando tu pede algo, tem. Né? Eles estão se preparando há muito tempo criando ferramentas. Né? Há pouco tempo atrás, entrando em 2000, eles começaram a entender que eles precisam trazer jogadores, uma leva de excelentes jogadores para causar um impacto na própria população de crianças, para que joguem mais futebol, para que olhem os seus ídolos, para que aprendam, inclusive, técnicas diferentes. Né? Por exemplo, Rafael, na Arábia Saudita eles não se preocupam só com futebol. Qualquer clube, principalmente os de primeira divisão que tu chega, tu encontra lá o voleibol, o basquetebol, aquele cricket, que é o esporte lá da Índia, lá, beisebol, natação. Então eles se preocupam muito com as crianças, né, que pratiquem. Inclusive, quando chegamos lá no futebol, a gente enfrentou alguma coisa um pouco diferente. A nossa equipe tinha 45 jogadores, né? E é difícil trabalhar e ganhar uma competição. E talvez fosse por isso que o Al-Shabaab há 14 anos não era campeão. Né? O que a gente fez? A gente falou, olha, então tem que ter o A e tem que ter o B. Porque se vocês querem chegar a algum título, alguma decisão, alguma coisa, a gente precisa especializar, ter mais tempo e foco para especializar um número menor. Ficamos com 28 atletas. E deu certo. Primeira competição, chegamos que foi a decisão da Copa da Federação, perdemos. Né? A segunda competição perdemos, na terceira ganhamos o que chama Copa do Rei, o que é relativo na época era relativo ao Campeonato Brasileiro e te dava uma entrada na Copa da Ásia, que seria o relativo à Libertadores. Sim. Né? Então foi muito importante. Pessoalmente, na minha carreira, foi tão importante que eu não precisei mais de nenhum empresário para voltar os outros 3 anos. Né? Eu fui procurado pelas equipes para que assumisse a preparação de outras 2 equipes. Foi muito importante. Mas eu sempre dialoguei. E a Arábia Saudita evoluiu muito e hoje muito mais, porque tem uma Copa do Mundo a caminho, né? E eles estão agora criando estádios perfeitos, centros de treinamento climatizados. É algo assim... É muito difícil de explicar a grandiosidade, né? Porque esse dia eu estava tentando explicar uma escola, que é uma faculdade uma faculdade feminina. Daí a pessoa me falou, mas qual é a maior escola que tem aqui? Eu falei, acho que é o Anchieta, mas só que dá 50 do Anchieta. 50, tem 2 paradas de metrô dentro da universidade. Eu falei, vem cá, é aqui o que é numa universidade. Daí parou no outra estação e falei, não, ainda é universidade. Eu falei, só para mulheres. Então, assim, eles se preocupam com isso. Né? A Arábia Saudita é um país trilionário, realmente trilionário, mas se preocupa com a educação do seu povo. Né, que os meninos hoje, os mais antigos aí, as pessoas de 40, 45 ainda não têm o inglês apurado, mas os meninos de hoje têm inglês e mandarim na escola. Né? A evolução atual, tu acreditas que seja pela Copa do Catar, que despertou isso, e como a Arábia vai ter uma Copa também, quer fazer melhor que a do Catar? Sempre, né? O povo árabe, obviamente, é como a gente é argentina, né? A gente quer ser melhor e tal, e eles estão fazendo por merecer, sabe? Talvez eles não tenham, no final das contas, aí, jogadores tão qualificados, nativos lá ainda, mas é o que eles buscam, sabe? É o que eles buscam, eles sabem disso, né? Sabem disso e tentam instrumentalizar os seus técnicos a todo momento. Haja vista que aqui em Porto Alegre eu trabalhei com o Khalid por duas temporadas no Al Riyadh em 2000 e 2001, acho que sim. E ele está aqui, veio palestrar, veio fazer uma troca, veio buscar informações também, né? Isso é muito importante para ele. Ele anota tudo, é impressionante, né? Para levar para lá. Né? Ontem fomos ao São José, inclusive. Hoje íamos ao Grêmio, mas chuva e temporal, e isso desfez um pouco o nosso sistema. Né? Estivemos aí no Equador, estivemos no Panamá também. Ele está buscando conhecimento. Assim, não só ele, mas demais técnicos. E ele foi um técnico de grandes clubes e da seleção olímpica, né? Que eu acho que foi na Colômbia que eles disputaram alguma coisa assim, quando ele veio para a América Latina. Então essa troca é grande. Eles não se limitam a deixarem os profissionais lá e não se limitam nessa história de não vou te trazer. Não, eles trazem mesmo e querem sugar o máximo do conhecimento que tu tem. A gente está batendo um papo aqui com o professor Márcio Correia, né, que é para mim, um dos caras mais completos na questão de entender o futebol, né, como um todo, no tático, no técnico, no físico.
E o poste de bola num oferecimento Tag Banrisul, Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Márcio, dentro dessas evoluções do futebol, as comissões técnicas elas incharam. Pelo menos é a visão que eu tenho vendo de fora. Né? Quando a gente começou ali o trabalho, quando eu comecei a assistir, era o treinador e o preparador físico. Aí tinha ali um médico, tinha um massagista, o roupeiro e acabou. Sim. Daqui a pouco surgiu a figura do treinador de goleiros, e aí veio o auxiliar da preparação física, o auxiliar, o analista de desempenho, enfim. Não tem muita gente hoje trabalhando numa comissão técnica. A pergunta que eu faço é mais no sentido assim, os clubes, no Brasil principalmente, trocam ainda muito treinador a cada 3, 4 meses. E aí é um passivo sempre muito grande, é uma troca de metodologia muito grande, sempre sai uma equipe grande, volta uma outra equipe, a cada 2, 3 anos tem eleições, troca tudo de novo. Esse movimento não atrapalha um pouco também a evolução do que a gente pode chamar de questões técnicas do futebol? Eu acho que o que atrapalha é a convicção de quem tu contrata, na verdade. Eu sempre briguei um pouco, aliás, muito, né? Para que uma comissão técnica fosse, primeiro, especializada e, segundo, com muitos componentes, né? Porque cuidar muitas vezes aí de 30, 40 jogadores é uma coisa bastante difícil, né? Mas até hoje, por exemplo, esses dias eu recebi uma proposta que ela falou assim, tu vem de preparador, mas faz a fisiologia. É algo totalmente impossível. O fisiologista é um cientista que tem que estar devotado à análise biológica do seu atleta durante o dia inteiro, estudando muito para te dar respostas. A resposta ao treinador, talvez a resposta dele seja uma vírgula, mas o que ele estudou é um mundo. Então não tem como. Então quem está contratando já nem sabe o que está fazendo. Né? Não, mas tu não faz, não avalia também. Avaliar, eu avalio, mas eu vou ficar onde? No campo, com a intenção que o jogador treine, com metodologia, eu vou ficar na avaliação e controle. São coisas diferentes. Então, eu acho que, realmente, quando tu tem qualidade dentro desse grupo aí, as comissões técnicas elas precisam ser maiores. Mas precisam ter um bom comando e serem bem utilizadas. Né? Não adianta tu ter alguém para ficar contando piada escorada na mureta. Né? Isso não adianta. Não adianta eu trazer o meu sobrinho, meu primo, o meu pai, o meu tio, porque trabalhou comigo no outro clube e enfia a goela abaixo do dirigente. E pior, o dirigente aceita. Eu vou trazer o cabeleireiro. Aceita. A manicure. Aceita. Entendeu? Não é por aí. Acho que tem que existir qualificação. Falo mais uma vez no Atlético. Cheguei lá, a gente trazia o treinador, ele propunha os seus assistentes e nós avaliávamos isso junto com a comissão técnica perene, digamos, né? Para quê? Para se ver o que nós encaixávamos, que função que ia ter cada um. Não adianta chegar lá e, eu sou o do treinador, eu sou o do clube. Cara, isso é uma coisa só. A comissão que chega, quando chega, ela é a comissão do clube e os demais são todos do clube. Ninguém é separado. Né? Existe aí quem fala assim, eu não gosto de trabalhar com quem é da casa. Eu não gosto de trabalhar... Cara, não é isso. Eu já fui preparador da casa, como do Grêmio aqui. Cara, trabalhei com todo mundo. Recebi muito bem. E acho que não tinha nem tempo para as pessoas respirarem, porque a gente tinha tanta coisa para fazer, em outros clubes também. No Criciúma eu fiquei aí 3 temporadas e mais um pedaço de uma em 2017. A mesma coisa, nós tínhamos uma comissão bastante grande, 3 preparadores físicos, 1 fisiologista, 2 auxiliares técnicos. E no primeiro ano da Série B a gente pulou para a Série A, né, com uma comissão organizada. De pessoas que realmente trabalhavam. Me dá saudade no Criciúma, onde nós tínhamos uma comissão de profissionais muito inteligentes. Então, nessa minha avaliação, o que a gente pode tirar disso é de que tem que ter um bom comando, não só mão de ferro, mas entendendo do que está fazendo. Exato. E uma organização interna. E a coisa funcione. E ali 10 pessoas, poxa, é muito bom. Meu sonho é trabalhar com 8, 10 profissionais junto comigo. Porque aí, e eu já passei um pouco por esse lado também, não só preparador físico, mas coordenador, a gente cria algumas demandas inteligentes, né? Por exemplo, vou te contar uma. Eu sempre achei que o jogador brasileiro, ele perde o foco rapidamente no treinamento, né? Pode reparar, Rafael, daqui para diante, um jogador que daqui a 20 minutos você vai olhar para a lateral, vai pedir um copo d'água rapidinho ali, toma e dá uma risadinha com o massagista. O outro jogador, enquanto está acontecendo uma jogada do outro lado lá, com uma situação situacional, ele está batendo um papo aqui, sabe? E o que eu
crio dentro de um processo desse? Eu sempre digo, o futebol, o centro é a bola. Olha o exercício que vocês vão fazer comigo e tu vai fazer, Rafael. Jogada do lado direito, certo? Tá. Aqui o lado, pela ponta direita, tá? Aqui o meu lateral esquerdo. Se esse cara resolver parar, ele não está se condicionando. Se ele só fechar, não tá. Agora, se o centro da bola dele for o jogo, ele vai acompanhar a jogada toda. Ele vai estar automaticamente se condicionando. Então, a preparação física dele começa pelo raciocínio dele. Ele falou, para aí, o que eu preciso para jogar futebol? Eu preciso estar sempre no centro. O que é o centro e a bola? Se eu acompanhar o centro, eu me condiciono. Eu não tenho que dar um treinamento complementar para um sujeito que treina dessa forma, numa parte coletiva com o treinador. Mesmo que for um trabalho técnico coletivo, que uma situação que é cruza, volta, tal, se existe o outro lado, esse outro lado precisa se movimentar, né? Então são questões da comissão técnica, criar situações situacionais inteligentes, situações situacionais é boa, né? Sim. Inteligentes, e também o jogador entender a partir do comunicado desse treinador ou dos treinadores, né, o que ele precisa fazer durante aquele treino. Eu já peguei jogadores que não sabiam onde tinham que se posicionar quando uma jogada estava acontecendo do outro lado. Porque isso é falta do quê? De informação. E jogador formado em clube grande. Peguei um jogador esses tempos aí, o cara falou que em 2 anos ele havia jogado 70 minutos. Em 2 anos? 2 anos, só 70 minutos. Né? Ou seja, será que ele tem vontade de jogar futebol? Será que ele conversou? Será que o clube não quis negócio? O que houve? Que situação é essa? Imagina tu ter 10 desses jogadores no teu clube, Rafael. Não tem como. Não tem como. E acontece. Então, o que a gente precisa? Informar o atleta, tanto dentro e fora de campo. Como é que tem que agir em relação ao treino, né? E aí, voltando ao Atlético, lá como eu tinha 16 pessoas, a comissão técnica ia degolar os caras, tá falando que é muito, né? Eu tinha 16 pessoas para me ajudar, nós criamos um modelo de treino onde eu busquei, era um modelo científico, entender o que acontecia, se isso era verdade, essa tese era verdade, se o jogador realmente dispersava, né? Então criamos lá um exercício onde o jogador entrava com 10 pontos e ia perdendo cada vez que ele errasse um gesto técnico por desatenção. Óbvio, isso era... a gente olhava isso, né? Por exemplo, uma bola dominada no peito que fugiu e ele teve que dar mais 2 toques, perdia 1 ponto. Entendeu? Tinha um cone para correr até o cone, cruzar por trás e receber uma bola na frente. Se ele chegasse atrasado, perdia mais 10 pontos. E assim sucessivamente, né? E a gente chegou. Criamos esse modelo científico, sentamos com todos os atletas do clube para colocar isso em gráficos e explicar. Quando nós falávamos que o jogador dispersava, isso era uma verdade. Aí entrou o processo da psicologia, os treinadores começaram a ficar um pouco mais alerta, a comandar melhor o treino, entendeu? Então não posso só falar subjetivamente, Rafael, eu acho que tu tá fazendo errado. Cara, vai lá, cria um modelo e mostra pro jogador. Primeiro, o jogador hoje é muito inteligente, ele está atrelado à internet, ele conhece muita coisa que a gente está falando. Então, tu cria esse modelo aí, o cara fala assim, poxa, para aí, olha o que os caras estão fazendo, eles conseguiram num gráfico entender que eu sou um cara desligado, né? Isso é um dado. Pô, o Petralha nos deu uma estátua lá depois disso, sabe? Falei, poxa, mas quem pensou isso? Eu tinha pensado isso. Né? Tinha pensado isso e a gente colocou em prática. E às vezes isso levado para um jogo, um lance de desatenção acabou um campeonato. Sempre, em bolas paradas principalmente, né? O treinador às vezes se mata fazendo bolas paradas, né? E aí chega no dia do jogo, o jogador não acompanha. Uma desatenção acabou. Exato. E isso que hoje, a facilidade de observar o adversário com toda essa filmagem, é tranquilo, né? Sim. Cria uma bola parada, realmente tu consegue, na maioria das vezes, neutralizar de verdade. Sim. Então basta... Por isso que eu digo, quem faz esse trabalho nos clubes é, Rafael, de coordenação científica. É o cara que fica lá com um iPadzinho enganando a torcida lá e pra cá, caminhando no campo, que alguém fala assim, não, é aquele lá. Cara, não é assim que funciona. Muitas vezes eu não ia nem no campo, Rafael. Estava envolvido em outras situações, criando coisas para que as comissões trabalhassem. As comissões. Sim. Do 14 até o profissional. Isso tudo faz parte de um processo, né? Isso aí, para que os clubes entendam, que os profissionais entendam, isso faz parte de um processo. Como eu digo, a gente já tem uma afinidade já há muito tempo, uma amizade há muito tempo. E eu te acompanhei fazendo, por exemplo, os congressos de futebol, trazendo figuras importantes do cenário do futebol internacional para palestrarem para as figuras do futebol daqui. Né? Que eu sei que
Era uma coisa que tu tinha que ter grana, tu tinha que ter tempo para fazer, mas assim, eram estudos muito proveitosos. E hoje tu é um cara que passa esse teu conhecimento também na CBF Academy. O profissional do futebol, ele está aberto para aprender, para estudar? O profissional está. Eu acho que o que não está... As instituições precisam melhorar. Por exemplo, os nossos congressos, eles custavam muito dinheiro. Sim. E nós nunca conseguimos recobrar o dinheiro que investimos, né? Eu tinha como parceiro o Rogério Brau, meu amigo, advogado, agente, né? Que sempre colaborou com a organização de tudo isso, e a gente se via em elas para buscar patrocínio. E nós trouxemos aí, o cara que descobriu o Daniel Alves, o cara que presta serviço pro Barcelona, pro Real Madrid, para os times da Espanha todo. Nós trouxemos profissionais da Alemanha, da Rússia, da Argentina, do Uruguai, Canadá, Itália. Eu já perdi as contas, porque foram 4 congressos internacionais até hoje, todos eles muito caros, todos eles reconhecidos pelos os grandes profissionais brasileiros. Cícero Souza, do Palmeiras, esteve conosco. E esses caras reconhecem o Rodrigo Caetano, que eu chamo de Rodriguinho porque é o meu jogador, né? E tem uma história interessante com o Rodriguinho também. Esses caras sempre olham pro Congresso e falam assim, poxa, tá louco, cara. O que esses caras estão fazendo aqui? Aí, uma vírgula que tu aprende ali, uma ideia que tu troca, um convite que tu recebe. Eu recebi um convite para ir a Cuba, de um profissional que é o deus da minha área do treinamento, né? Que é o Armando Forteza, na época. Porra, é uma coisa assim, jamais esperou estar do lado de pessoas que escreveram um livro que tu leu lá na tua formação, né? E a gente conseguiu estar do lado deles aqui, né? Mas é pouco valorizado. Muitas vezes tu tem que ligar para os clubes, manda os teus treinadores, preparadores, dirigentes aqui, né? Este último da Arena do Grêmio em 2016, a adesão foi bem legal, tu estava lá. Sim. Foi muito legal, nós tínhamos mais de 600 pessoas, mas do meu ponto de vista tinha que ser o dobro. Eu lembro porque eu participava, né, da parte de comunicação contigo, e eu lembro que em uma dessas ocasiões eu fiquei para assistir uma das palestras sem saber quem era. Eu só tinha um tempo para ficar mais e fiquei. Era um do Napoli, que estava passando um lance de bola parada, e aquilo me fascinou. Era do Milan? Milan. Esse cara, olha só o cargo desse sujeito. Chama Giovanni Vio. Isso. Uma coisa assim. Esse cara, o cargo dele, depois ele foi para um time na Inglaterra. E aliás, roda por lá. West Ham, acho que é. Ele foi por 10 anos responsável pelas bolas paradas do Milan, do grande Milan, de Seedorf, Kaká, Ronaldinho, enfim, todos aqueles maravilhosos atletas. O cara é responsável por organizar as bolas paradas. E esteve conosco aqui. Gianni Vio esteve aqui dando curso, esteve aqui indo à churrascaria, esteve aqui visitando Porto Alegre, esteve aqui ficando apaixonado pela cidade e perguntando por que a adesão era tão pouca. Sim. Quando ele falava que dava palestra para mais de 1.000 pessoas onde ele estava sempre, né? E a gente tem que criar umas respostas para esses caras aí. Ele foi convidado pelo Palmeiras para ir até lá e conversar com o pessoal, entendeu? Então a gente criava um networking aqui, mas eu criava isso de graça para todo mundo praticamente. Né? O cara pagava lá qualquer coisa. Isso quando o cara não chegava lá ainda batia, não dá para entrar de graça. E não vou nem falar o nome das pessoas aqui, grandes profissionais que chegam lá e falam, eu sou o fulano, posso entrar? Falei, velho, tinha que pagar dobrado, cara. A inscrição é tão barata. Tão barata, sabe? É um negócio que é incrível, cara. Não, loucura. E a CBF Academy? Cara, a CBF Academy tem sido um network sensacional, né? Eu escolhi agora dar aula para treinadores de futebol, futuros treinadores. Eu prefiro falar com treinadores, então tenho aí 32 anos que eu convivo com eles. Então a minha função é falar de preparação física para treinadores de futebol. Então, de forma geral, é que eles entendam qual é a conexão que eles precisam ter com a preparação física, né? Então é uma aula que se torna mais leve, é uma aula que eu uso muito da minha experiência com os treinadores que eu já passei, com os mais antigos e os mais jovens,
para passar isso. Como é que é essa conexão? Como é que se lida com isso? Como é que conversa quando um preparador chega e questiona alguma situação? Ou quais são as questões que tu precisa fazer? Porque muitas vezes o treinador precisa questionar também algumas coisas. Né? Chega lá um preparador, ele pode acabar com a tua vida. Né? Então eu já preferi fazer isso aí. Eu achei que é realmente o nicho de aulas da CBF que eu me encontrei dando aula para treinadores de futebol. Né? Aqui nós tivemos agora, eu tive uma aula aqui que foi para licença B, né? Eu dei para licença A antes, aqui foi para licença B ou A. É tanta licença, eu trabalho com as duas licenças. Poxa, teve o pessoal do Sul aqui, né? E até é engraçado, eu tô tão pouco aqui no Sul que o pessoal fez, porra, que bom que tu apareceu, né? Porque normalmente o pessoal não quer que tenha alguém da casa, quer alguém de fora. Claro. Mas como eu sou estrangeiro aqui, foi muito legal o curso que a gente teve aqui, foi lá no centro de treinamento do Inter, foi muito legal, parte teórica, parte prática, foi uma vivência bacana, tanto para eles quanto para mim, porque tu acaba aprendendo coisas novas o tempo todo com esse pessoal que tá chegando aí. Sim. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem uma situação, Márcio, dentro desse papo que a gente está tendo, de estudo, de observações, que também tem um ponto que me chama a atenção, que eu aprendi talvez lá no Congresso contigo. Tem muito treinador que às vezes não dá tão certo no campo, mas que ele tem uma teoria impressionante, ele sabe ensinar. Então, treinadores que a gente não vê nos grandes centros, nos grandes clubes, mas que quando ele começa a falar de futebol, é impressionante. Tem alguma explicação para isso acontecer, não? Cara, falar de futebol tem dois viés. Né? O cara que lê futebol, ele pode falar perfeitamente de tática, se ele for um sujeito inteligente e aprender. O sujeito que trabalhou, que jogou futebol, ele tem a percepção de tudo isso. Né? Talvez, por não ter, muitas vezes, se aprofundado na área teórica, ele não consiga explicar. Uhum. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que a prática ela tem que estar atrelada à teoria. Esses dias, um aluno, inclusive foi na CBF, né? Me levantou uma questão muito interessante, eu vou falar agora, né? Existe aquela guerra, o teórico e o prático, o ex-jogador e o cara da universidade. Aí o ex-jogador falou o seguinte, cara, e se teu jogador de 16 anos falar assim, professor, o cara tu grita, fulano, bate bem na bola, não sei o que tá errado. E o jogador fala o seguinte, professor, me mostra aqui como é que eu bato. E tu nunca chutou uma bola, o que acontece? Por isso que os treinadores ficam de longe, os teóricos. Entendi. Né? Então, como é que faz isso para dar certo? Cara, se tu é realmente um sujeito que precisa um pouco da prática, traga um profissional, traga um ex-profissional de futebol, lógico que também se especializou. E tem vários, aí eu dou aula aí para 50% hoje são ex-profissionais de futebol que fazem curso para serem treinadores. Sim. Então, dá para aliar tudo isso, quando o sujeito não é completo. Eu tive a sorte, eu fui jogador e busquei educação física. Né? Então, eu consigo ver os dois lados. E não acho que tenha que ter uma batalha entre os dois lados. As comissões técnicas, eu sempre tive um ponto de vista. Gosto muito de ter um ex-jogador dentro da comissão técnica. É mesmo? Óbvio. É uma outra visão do mundo. É uma outra visão. Tu tendo um ex-jogador... Cara, Rafael, tu já foi vaiado por 70 mil pessoas? Não, nunca. 70 mil pessoas te aplaudiram? Nunca. A bola, quando passou perto do travessão, tu viu aquele barulho e te arrepiou? Quando tu saiu de campo, tu chorou, assim, depois de um título, levantando uma taça? Não. Aí, cara, isso aí só o ex-jogador sentiu. Só o ex-jogador colocou 150 quilos nas costas e agachou no vestiário, agachou. Aí chega um teórico e fala assim, não, o trabalho de força, não sei o quê. Cara, o cara nunca fez um agachamento, cara. Uhum. Então o sentimento do atleta é muito importante. Óbvio, não posso pegar um cara que não se especializa em nada, que não cursa um CBF A, B, C, que não vai buscar cursos, no mínimo cursos, né? É bom que o cara vá lá, termine a carreira, faça a sua universidade e faça algum curso de especialização. Cara, aí é completo, sabe? Aí quem que tem que estar alerta nisso? Dirigentes que contratam. Né? Como é que monta isso? Agora, isso só quem sabe, Rafael, é quem teve do lado de lá. Eu estou aqui para falar. Uhum. Eu estou esperando alguns dirigentes me ligarem até hoje.
E não é que eu esteja esperando, não, eu já bati na porta. E não me ligaram. Estão lá do mesmo jeito, com suas calcinhas apertadas e seu sapato preto, de bico fino lustrado. Eles não vão descobrir qual é o processo. Não tem jeito de descobrir. Vai continuar lesionando, vai continuar indo embora treinador, vai continuar pagando o salário de 3 treinadores até 3, 4 anos. É isso, cara. Eu sei que tu é um cara que tu acompanha, que tu lê, que tu tá sempre bem informado. Quando chega período de eleições de clube, que eles começam a falar, tem que profissionalizar o clube, como é que tu reage? Eu espero que profissionalizem, só que o que eu vejo é uma falta de comunicação entre as pessoas. Eu acho que a coisa tinha que ser sincera, né? Temos que ter alguém aqui que busque profissionais adequados. E esses profissionais, para serem adequados, precisam ser ouvidos, né? Agora, quando a coisa já é direcionada, chega alguém e coloca todo mundo, aí tu não tem chance de mais nada. Não tem chance de falar, olha, minha ideia aqui é essa para o Grêmio, para o Inter, para o São José, para o Cruzeiro, sei lá para onde. Não, o cara já estava tudo direcionado, o cara se elegeu, o grupo está pronto, chegou todo mundo, e aí quem vem? Quem vem não sei. Sabe, será que teve um estudo de verdade? E se teve um estudo, quem julgou esse estudo foi capaz de julgar de forma adequada? Alguém falava de ciência aprofundada nesse grupo aí? Eu acho que o futebol é ciência pura. E olha que eu estou falando um cara que é jogador de futebol. Mas é ciência. E a ciência esquece que não é um laboratório, a ciência não é o sangue, não. A ciência é o que a gente está fazendo aqui, discutindo questões e aprendendo. Isso é ciência. Claro. Tem uma outra frase que eu vou trazer para ti, dita por um profissional do futebol, amigo meu, quando eu fui questioná-lo sobre o porquê dos portugueses estarem vindo e fazendo tanto sucesso. Por que a gente está abordando tantos portugueses? E por que a literatura portuguesa ganhou tanto espaço aqui no futebol brasileiro? E a resposta dele foi assim, uma delas foi assim, por causa da preguiça. É verdade. Porque Portugal fala o mesmo idioma, então é mais fácil. Exato. A literatura ela é vasta. Eu sei que tu é um cara de uma literatura imensa. A literatura ela é vasta, só que o futebol ele segue sendo... O futebol brasileiro segue ficando em Portugal muito pela preguiça, na tua avaliação também? Também. Só para ter ideia, tocou num assunto interessante, né? Na época que os portugueses ainda não escreviam tanto e não era tão divulgado para o mundo, né? Eu ouvi um conselho de um professor de graduação que ele falou assim, compre um livro a cada mês. Ele perguntou, tu toma cerveja? Eu falei, não tomo cerveja. Então tu já pega esse dinheiro que tu gastaria com álcool e compra um livro cada mês. Quando tu te formar, tu vai ter uma biblioteca enorme. Aí eu me formei, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, aí meio salário mínimo no Taquariense, eu pegava uma parte disso e mandava buscar livros na Espanha, porque não existiam aqui. E como eu leio espanhol com mais facilidade, meus livros eram importados. Por que eram em espanhol? Porque o espanhol é traduzido, todo o mundo, inclusive Rússia, traduz para espanhol. Ninguém traduzia para português. Então isso é antes. Então tu vai até a minha biblioteca, a maioria dos livros são em espanhol. Então eu sei, a Pai do Tribo, um monte de livrarias que a gente trazia. Aí começou a ficar muito caro, eu pegava algum amigo meu interessado e a gente pagava, né? Para vir num frete só, lá 5, 6 livros e pagava, rachava o frete. E assim é um esforço, entendeu? Agora, a internet, ela estragou muita coisa. Ela melhorou algumas coisas, mas nós não. Mas muitas pessoas passaram a viver de informação. E a informação é muito diferente de conhecimento, né? A informação, tu tá dando uma aula, tem um cara com o celular aberto, ele pega ali, ele coloca o que tu falou, aparece para ele e te faz uma pergunta sem saber nada sobre aquele assunto. O cara te pergunta, para tentar te pegar de calça curta, isso acontece. Eu proíbo o celular na minha aula por isso. Não, ninguém usa. É fotografia, professor, depois. Vou ficar 1 hora fotografando com todo mundo, os slides vão para vocês, mas não tem celular. Por quê? Porque eu estou passando lá conhecimento, e conhecimento tem bibliografia, o cara precisa ler, o cara precisa imprimir artigo, ou ler no celular mesmo. Não é assim, deixa eu ver, Rafael Pfeiffer, nasceu, Ô, Rafael, mas tu nasceu onde mesmo? Não funciona assim. Não é isso. Então a gente tem que diferenciar isso. Mais uma vez, quem contrata precisa diferenciar isso. Porque se tu tiver conhecimento, tu chega com um discurso muito bom também. Só que esse teu discurso aí, ele vai terminar. Claro. Porque tu não tem o conhecimento do que tu está falando.
Chegou na hora que tu tem lá que resolver uma questão com o treinador que chegou estrangeiro e vai te questionar sobre uma coisa, tu não vai conseguir debater com ele. Aí eu tive a sorte, trabalhei com treinadores sauditas, croatas, portugueses, que mais, espanhóis. Sabe, sempre pude debater com qualquer um deles, porque me preparei para debater com qualquer um deles. E isso é importante que os clubes entendam, né? Que eles estão trazendo profissionais que também precisam ser questionados. Né? Os portugueses, os espanhóis, eles precisam receber questões aqui. Né? Como nós recebemos lá. Trabalhei na França, em Europa, França e Portugal. Cara, o que eles mais faziam era nos questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E a gente tem que ter uma resposta. Tem que ter resposta. Tem que ter uma resposta, sabe? Uma coisa que muitas pessoas falam assim, um problema, tem 11 treinadores estrangeiros. Cara, deixa vir, velho. Eu adorei trabalhar fora. Sempre pergunto, quem está criticando não quer trabalhar fora? E quando tu fala de preguiça, Rafael, o brasileiro praticamente só fala um idioma. Sim. Tu vai trabalhar fora, precisa falar o inglês, precisa aprender depois um árabe, que é muito difícil, mas precisa alguma coisa. Sim. Precisa falar um espanhol, eu tentei lá um francês, não é fácil. Né? Às vezes a tua cabeça não está pronta para isso, mas precisa. A nossa formação na escola não é boa. Eu estava vendo agora na Arábia Saudita, os meninos que estão agora na escola falam mandarim e inglês. Eles estão preparando pessoas para falar mandarim e inglês. É uma outra cabeça, né? Sim, por que não acontece nesse Brasil, gente? Aí a gente vai para uma discussão que não para mais. Ela não para mais. Ela não para mais. Posse de bola no oferecimento Tag Banrisul, Veloy com mensalidade grátis, peça a sua. Márcio, a gente teria assunto para inúmeros outros programas, né? E também assim, assuntos para uma taça de vinho mais tarde, também. Um queijo, um Led Zeppelin tocando, um queijinho e um vinho, um bom vinho. Mas o programa está acabando, reta final do programa. Eu queria te ouvir só para terminar, entrar nessa questão envolvendo hoje o cenário do futebol brasileiro, né, para a gente terminar. O que tu vê? A gente está vendo assim, nessa semana o Fluminense fez um enfrentamento legal com o Borussia Dortmund no Mundial. A gente teve um Botafogo ganhando de um Seattle Sounders, tendo um pouco de trabalho. O enfrentamento Brasil-Europa, principalmente, na visão de quem estuda o futebol, que é o teu caso. O que tu vê de projeção para o Brasil aí, né, daqui para frente? É uma incógnita, né? Eu acho que as equipes que estão lá estão bem preparadas, se prepararam para essa competição. Eles conhecem o adversário, né? Os adversários temem. O futebol brasileiro, independente de crises atuais, né? Na maioria dos clubes, ele é temido lá fora e idolatrado também. Então, ninguém deixa de respeitar o nosso futebol. Isso não vai acontecer nunca. Nunca, 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 nunca. E um detalhe muito interessante é o funil que nós temos aqui, né? O tamanho do Brasil precisa sair ali 200 jogadores bons. Não pode ter isso em Portugal. Portugal cabe 4 Portugal dentro do Rio Grande do Sul. Né? Tu vai esperar que tenha o Figo e o Cristiano Ronaldo e mais 2, 3. Né? Mas o Brasil não. Vou te contar uma história rápida para finalizar. Eu trabalhei no esporte, trabalhei 4 vezes em Recife lá, nos 3. No último eu morava num lugar onde tinha 2 campos, na frente da minha casa, na praia. Tinha uma escola que tinha 4 quadras de futsal no fundo e um campo de futebol debaixo de um viaduto do lado. Por dia acho que jogavam 300 pessoas ali, por dia. Eu olhava, chegava, eu ia dormir, tinha gente jogando porque o campo de futebol era iluminado. Então, cara, mesmo com a fome, mesmo com a falta de metodologia, o brasileiro vai na raça, na vontade, e de 300, vão ser vendidos 2 para a Europa aí, valendo muito. E o pessoal se acha, não, mas está indo muito jovem para a Europa. Cara, tem que ir jovem mesmo. Tem que ir jovem. Depois, faltou consciência na escola para ensinar que a pátria é aqui, que o cara pode voltar e representar uma seleção brasileira, e outros 500. Se o cara quiser ficar lá e falar, não vou para a seleção, cara, ele aprendeu isso, cara. Ele passou fome, ele jogou com uma pedra. Esses dias eu vi foi uma apresentação de um colega, os caras estavam jogando aqui no Brasil com uma garrafa PET, cara. Sabe? Loucura, né? Então, o brasileiro faz milagre, cara. Então eu vou dizer, não, o menino tá com 16, não sei o que, não pode. Cara, no meu ponto de vista, velho, futebol é um comércio para todo mundo, não vai ser pro cara que tá ralando o dedão no asfalto.
Vou falar que não tem, fica aqui, que não sei o quê, que o jovem... É que é um discursinho que eu não aguento mais. Sai muito jovem e depois não volta. Não volta porque a escola não ensinou que aqui é a pátria dele. Muitas coisas que muito falou, Rafael. A gente podia ficar falando de política aqui o resto do dia. Porque não tem nada a ver com... O jogador tá entendendo que, cara, ele passava fome. Agora ele veste bem, ele come bem, ele casa bem, ele tem campo gramado, ele mora num palácio. Aí vai fazer o quê? Não, para aí, eu sou filho do Brasil. Tá aí, velho. Uhum. Eu sou filho do meu melhor espaço, cara. Eu sou amigo dos meus amigos. Eu não consigo fingir para outras pessoas. E eu acho que isso aí passa pela cabeça dos meninos também. Claro que sim. Márcio Correia, professor Márcio Correia, mais de 30 anos de experiência no futebol profissional e hoje também é um dos principais instrutores da CBF Academy, passando esse conhecimento. Márcio, obrigado por ter vindo nessa edição de número 31 do nosso Posse de Bola, que quem não pôde acompanhar vai a partir de segunda-feira poder acompanhar no Spotify. É só procurar a Rádio Guaíba no Spotify e procurar o Posse de Bola. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Valeu, agradeço aqui o Cadu, o Rafael, a casa, que sempre me recebe muito bem, e fiquei mais uma vez muito feliz com o teu hall de perguntas, Rafael. Márcio, muito obrigado mesmo. Valeu. Posse de Bola fica por aqui. Teve a produção do Carlos Eduardo Torres, o Cadu, e com o Rafael Baldez na parte de técnica, com a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Muito obrigado pela companhia até aqui. Fica ligado aqui na Guaíba.